Sabia que o cancro pode ser prevenido através de uma alimentação saudável? Tem conhecimento que a fadiga diária e a agressividade é um dos sintomas da depressão? Sabia que a cegueira é uma das complicações frequentes na diabetes? Sabia que pode prevenir as doenças cardiovasculares? Sabia que existe um elevado custo para a sua saúde se for sedentário? Estas e outras questões serão respondidas por vários profissionais de saúde que trarão informações importantes para o bem-estar da sua saúde física, mental, espiritual e social. Contamos consigo e com todos aqueles que possas vir a convidar. E lembre-se sempre, o custo do cuidado é sempre menor que o custo do reparo. Muito boa tarde, muito boa noite. Agora estamos nesta fase de transição, não sabemos bem se é tarde, se é de noite. No entanto, é com muita alegria que eu respondo ao que me foi solicitado para falar de uma doença, porque se trata de uma doença crónica, como já foi definida, com progressão, infelizmente, se não for feito algo para se evitar, com progressão para complicações que falaremos mais tarde. Portanto, como dizíamos, a diabetes é uma doença. É uma doença e, como tal, é necessário que cada um de nós faça tudo o que puder, primeiro, para evitar, segundo, para não complicar e, terceiro, para ver se não chegamos à fase mais complicada, que é quando surgem, então, todas aquele grupo de doenças que estão associadas à diabetes também. Tive um professor que me ensinou muito acerca de diabetes, o professor Pedro Eurico Lisboa, que dizia o seguinte, e eu não percebi durante bastante tempo o que ele dizia. A diabetes não é uma doença, é uma deficiência. E parece incrível, mas ele tem toda a razão. A experiência conta. E é uma deficiência porquê? Ao contrário do que é comum dizer-se, o diabético não tem açúcar a mais. Ele tem o açúcar suficiente a circular no sangue, só que ele não está no sítio onde ele é necessário. O sangue é unicamente o veículo pelo qual o açúcar, um elemento, e mais, não só elemento, mas alimento fundamental para a nossa vida, poder estar onde ele é útil, que é dentro das células. E enquanto o açúcar não entra nas células, continua em circulação. E é quando está em circulação que ele faz mal. E então o que é que dizia esse professor que eu citei ainda há pouco? Ele dizia, imaginemos que todos nós nascemos com 4 membros. Pessoalmente, e falo de mim, eu sou destro, ou seja, a minha mão dominante é a direita. Mas vamos supor que ao longo da minha vida, mesmo jovem, tenho um acidente ou um incidente qualquer que faz com que eu fique ou paralisado ou amputado do meu braço direito. Morri. Isto foi a ilustração que ele usou, que eu repito. Morri, não. Agora tenho que adaptar tudo a esta limitação que eu tenho. Não tenho o membro superior direito, então tenho que aprender a usar o esquerdo. Tenho que aprender a fazer tudo, sabendo que tenho apenas um membro que me é útil. O diabético é exatamente a mesma coisa. O diabético tem que aprender, e esta é a fase mais difícil do tratamento de uma diabetes. O doente tem que aprender que a partir de determinada altura da sua vida tem que modificar completamente o seu estilo de vida. Por isso é que nós demos este título de diabetes e estilo de vida. E se a pessoa consegue adaptar-se, consegue, primeiro, reduzir de forma significativa a quantidade e a qualidade dos medicamentos que necessita para não ser diabético, ou seja, para controlar os níveis de açúcar que estão em circulação no seu sangue. Mas não nos esqueçamos, se nós reduzimos de forma drástica a quantidade de açúcar no sangue, as células
entram em sofrimento. Não têm o alimento que necessitam. Ora bem, agora vamos entrar numa parte que é muito importante todos nós percebermos. Espero ser claro e não criar dúvidas na mente de quem me ouve. Porque o problema nem sempre é falta de insulina. Eu vou já explicar qual é a importância da insulina no nosso organismo. Aos meus doentes, aqueles com quem eu contacto e que são diabéticos, eu faço sempre esta explicação. Só há um indivíduo que entra pela chaminé para estar dentro de nossa casa. É o Pai Natal. Mais ninguém entra pela chaminé. Todos nós conhecemos essas histórias desde pequeninos. O açúcar não entra por nenhuma porta errada. Vamos imaginar aquelas entradas que há para os animais domésticos, gatos e cães, que querem ir ao quintal. Normalmente faz-se uma pequenina abertura na porta em baixo e o cão ou o gato sabe perfeitamente que pode atravessar e tem uma portinha, se nós quisermos, um tabume que é de vai e vem, ele entra e sai quando quer. Assim também o açúcar, a glucose, a glicose, estou a usar os termos que são mais comuns na nossa língua portuguesa, para penetrar na célula tem apenas um local por onde entra na célula. E isso é uma espécie de porta única para a glucose. A glucose apenas entra por esse meio, não entra por outro. Ora, para poder abrir a porta é necessário uma chave. Essa chave como é que se chama? Muito simples, insulina. A insulina é como se fosse a chave que penetra na fechadura, roda, abriu a porta, o açúcar entrou. Ah, que chega? Sim, fecha-se a porta, pimba, vamos a outra célula. E é assim que os níveis de açúcar dentro do sangue baixam porque estão a ser usados. Por isso é que ao fim de algumas horas começamos a sentir um desgaste, não nos sentimos bem e sabemos, se eu comer qualquer coisa, ao fim de algum tempo estou melhor. E isso porque elevamos os níveis de açúcar. Como o açúcar baixou, começamos a ter menos ação, menos força, sentir um cansaço completamente diferente. Comemos uma pecinha de fruta, por exemplo, e sentimos-nos melhor. Ok, estou bem. Sinto melhor porque tenho um pouquinho mais de açúcar que me estava a fazer falta dentro da célula. Estamos de acordo? Porque o açúcar em excesso, fora da célula, a circular, vai então dar as famosas complicações ligadas a uma doença que é a diabetes. E quando se fala de diabetes, falamos essencialmente de dois tipos de diabetes. Grosso modo, temos a chamada diabetes tipo 1, agora toda a gente ouviu falar, no meu tempo falava-se da diabetes juvenil. Juvenil porquê? Porque habitualmente se detecta na fase jovem da nossa vida. Até os 18, 20, 25 anos, surgem os primeiros sintomas, as primeiras manifestações de diabetes. E qual é o problema aqui? O problema aqui não é a insulina que poderá estar estragada. É simplesmente não haver insulina. Ponto final. Ora, muito bem, agora que estamos a falar de insulina, vamos a outro detalhe. De onde é que vem esta insulina? Onde é que ela é fabricada? Nós temos um órgão que é um órgão muito especial. É um órgão muito complexo e, ao mesmo tempo, parece simples, que se chama pâncreas. Onde é que ele se situa? Olha, se situa por trás do aparelho digestivo. E tem um formato muito particular. Tem uma fase, uma parte mais larga, que nós tecnicamente chamamos cabeça, e depois tem uma parte que é um pouquinho mais estreita e mais alongada, que nós chamamos o corpo, e depois tem uma parte muito mais estreita no final, que chamamos a cauda. A diabetes, portanto, a insulina é produzida no
pâncreas, mais próximo da cauda do pâncreas. E é produzida num sítio muito específico. É um conjunto de células produtoras de insulina e o nosso sangue vai lá porque o pâncreas tem esta particularidade. É um dos órgãos mais irrigados que nós temos de sangue. Daí a complexidade e a impossibilidade de se fazer transplantes, por exemplo. E é um órgão muito friável, que pode ser facilmente lesado. Um traumatismo rapidamente provoca lacerações, cortes ao nível do pâncreas com consequências terríveis por vezes. Felizmente está bem protegido com esta parte anterior toda que nós temos do pâncreas, do abdômen, que amortece muitas pancadas e então a pancada não chega lá facilmente. Okay? Da parte de trás temos os músculos, temos a coluna que vai nos protegendo, temos a caixa torácica porque ele está um pouquinho mais acima, logo no andar superior do abdômen. E tem aí uns ilhéus, um conjunto de células que elas não estão ligadas umas às outras, mas têm a mesma função, produzir insulina. Chamam-se ilhéus de Langerhans porque foi o homem que melhor estudou este grupo de células e que definiu muito bem o seu funcionamento, a sua função e a sua importância na vida da pessoa. Na diabetes tipo 1, anteriormente chamada diabetes juvenil, pura e simplesmente ou não há ilhéus de Langerhans, não há produção de insulina, ou desgastou-se porque elas são muito poucas e durante alguns anos vão produzindo e depois deixam de produzir. O doente diabético mais jovem com quem eu tive contacto tinha 2 meses de idade. Imaginam que é uma criança, era uma menina, de 2 meses. Quanto tempo esta menina terá que receber a insulina vinda de fora? Porque se não há fabricação de insulina, ela precisa da insulina para lhe abrir a porta das células, para poder entrar o açúcar, para se poder desenvolver, só há um meio, tem que vir de fora. E de que forma? Injetável. Agora, quando isto sucede, hoje em dia a tecnologia é tal que até há bombas injetoras de insulina que só injetam aquilo que o doseamento, a quantidade de açúcar que está em circulação determina a quantidade de insulina que é injetável à medida. São bombas de injeção de insulina que agora se aplicam, estão na pele e que de X em X tempo a pessoa tem que mudar, tem que substituir porque esgota a insulina que tem lá. Já não é como antigamente, todo um cerimonial. Embora, na outra fase da diabetes, no outro tipo de diabetes, a diabetes chamada tipo 2, que é a diabetes do adulto, que surge mais ou menos entre os 35, 40 anos, nos mais jovens, ou mais tarde ainda, a causa é outra. Não é exatamente o mesmo tipo de diabetes. A consequência é a mesma, ou seja, é sempre um excesso de açúcar que não penetra dentro das células, volto a repetir. Mas a causa é outra. A maior parte das vezes, ou porque houve uma falência tardia destes ilhéus, destas fábricas de insulina, os ilhéus de Langerhans no pâncreas, ou porque a insulina que é produzida é de má qualidade. Lembram-se da chave que eu dizia? Às vezes essa chave degrada-se. E então não temos chaveiros, aqueles técnicos que chegam ali e limam. E então temos que arranjar maneira de limar essa insulina para poder penetrar no sítio, abrir a porta para que o açúcar penetre e alimente a célula. Então temos medicamentos, temos uma série de medicamentos e hoje em dia cada vez há mais medicamentos de várias espécies. Eu não vou citar nomes
porque não estou a fazer nenhuma consulta, não estou a ver um doente perante mim, mas esta explicação que vos estou a dar, eu dou a todos os meus doentes diabéticos para que eles possam perceber por que razão eu depois lhes digo, o senhor ou a senhora tem que fazer isto ou aquilo, evitar aquele outro, fazer mais a isto, comer mais deste tipo de alimentos, etc, etc, etc. Ora, há aqui um elemento que é muito importante e que está sempre associado na diabetes, que é a questão das gorduras. Praticamente todos os diabéticos, em determinada altura da sua fase, eu poderei dizer no princípio, não é muito comum, diabetes tipo 2 estamos a falar, ok? Sejamos claros. Portanto, a diabetes do adulto. Nem sempre, logo de início, temos que também tratar esta questão da gordura no sangue. As chamadas dislipidémias, que é um termo que pode ser muito complexo, mas são distúrbios das gorduras em circulação no nosso sangue. Mas, mais cedo ou mais tarde, todo e qualquer diabético terá que fazer este tipo de medicação. Porquê? Porque a gordura, a célula gorda, o adipócito, é o grande depósito da insulina. O nosso organismo está sempre a produzir. E enquanto vai produzindo, vai para o armazém. Onde é que é o armazém? É a célula gorda. Então, muitas vezes, o que é que acontece? Como o nosso organismo, a nossa constituição, o nosso organismo é feito de tal maneira que pensa sempre da seguinte forma: eu não vou deitar isto fora porque pode-me fazer falta. E no que diz respeito à insulina, ele diz, não, eu vou acumular esta insulina, vamos pôr dentro do armazém. E então, como a diabetes tipo 2, a maior parte das vezes, está associado a um processo de obesidade, essencialmente abdominal, onde se acumulam os tais adipócitos ou células gordas, então a insulina é neutralizada, é armazenada nessas células, mas nós temos medicamentos que vão à célula e dizem, chuta cá para fora a insulina que nós precisamos dela. E esse deve ser o primeiro mecanismo, a primeira ação do técnico de saúde quando quer tratar um diabético. Vamos buscar a reserva. Porque o que é que acontece? Com o tempo, como o pâncreas está constantemente a fornecer, como esses ilhéus de Langerhans, eles não se substituem com a velocidade que teoricamente deveria ser necessária, então elas entram em falência. E muitas vezes há diabéticos que não precisam de receber insulina de fora porque têm na sua parede abdominal, na sua gordura, reserva suficiente para poder penetrar, ajudar a penetrar o açúcar dentro da célula onde ela faz falta. Ok? Portanto, vamos tratar desta forma. E o processo de emagrecimento, isto depois falaremos um pouco mais tarde, como fazer também, é muito importante, porque assim o pâncreas vai continuando a produzir, mas já produz o suficiente para normalizar os níveis de açúcar dentro do sangue, ajudando este açúcar, e repito mais uma vez, para que fique esta ideia dentro de vós, dentro da célula. Aí é que ele faz falta. O açúcar faz falta dentro da célula, não fora. Fora só estraga. Mas há outros medicamentos que chegam ao pâncreas e dizem, ei, pai amigo, isto não chega, não estás a produzir que chega. Vê lá se trabalhas mais e anda a produzir mais. E então o que é que acontece? Por vezes, a célula produtora de insulina vai à falência. Vai-se abaixo. Morre, desaparece. Por excesso de trabalho, entra em falência. E então o que é que nós temos que fazer? Olha, a única solução é ir buscar a insulina de fora e pimba, começa-se então a fazer a insulina injetável. Por isso é que há diabéticos tipo 2, que nós dizemos não insulinodependentes, não precisam de fazer insulina, mas há os outros que são insulinodependentes, têm necessariamente que fazer insulina. Há medicamentos, esses medicamentos que estimulam o pâncreas para a produção da insulina, por vezes
vão ter uma resposta que não é muito como esperada da parte do pâncreas. Ah, tu queres? Então toma lá muita insulina. O que é que acontece? Como há demasiada insulina, os níveis de açúcar dentro do sangue vão-se abaixo. E faz aquilo que nós chamamos uma hipo. Hipo quer dizer que é menos. Glicémia, glicose, um abaixamento excessivo do açúcar dentro do sangue. Isso, vou-vos dizer mais, mata muito mais depressa uma hipoglicemia do que a hiperglicemia. Sintoma de hipoglicemia. Quem está a fazer insulina, habitualmente diz, até sabermos exatamente qual é a dose de insulina que a pessoa precisa, tenha sempre à mão um bocadinho de açúcar. E quando se começar a sentir a ir abaixo, não ter ação, não ter forças, começar a transpirar subitamente, sem uma justificação aparente, e parece que vou perder os sentidos, é a altura de pegar um bocadinho de açúcar, põe dentro da boca. E como a absorção do açúcar branco, o açúcar de cana de açúcar, é muito rápido, rapidamente entra em circulação e a pessoa parece que rebita, ok, estou outra vez com a dinâmica toda, o entusiasmo que tinha, tudo voltou ao normal. Esta é uma situação também comum nos insulinodependentes da diabetes tipo 1. Só que hoje, com aquelas bombinhas que praticamente todos os novos diabéticos tipo 1 usam, estas hipoglicémias quase que desapareceram. De qualquer forma, estão todos alertados e muitas vezes eles até têm glicose, açúcar, que injetam e mais rapidamente faz efeito no nosso organismo. Portanto, cuidado com este risco, esta complicação da glicose, diabetes, que é a hipoglicemia. E temos que estar todos alertas. Os doentes são os primeiros a ter que estar alerta. Eu gosto de dar esta explicação aos doentes para eles perceberem por que razão eu dou um determinado medicamento. Porque aquela velha história que dizer, se este medicamento é bom para o meu pai, para a minha mãe, também é bom para mim. Sabem, não há doenças. Há doentes, o que é completamente diferente. E um medicamento que pode ser excelente para uma pessoa, pode ser mortal para outra. Portanto, há que ver primeiro. Por isso é que havia um professor que dizia que a medicina não é uma ciência, mas é uma arte. E a grande arte é saber o que é que o meu doente tem, como é que ele se expressa, se ele está ou não a ter qualquer ação. Essa é a razão principal porque qualquer consulta deve ser presencial. Eu tenho que ver a reação do doente. A minha consulta começa quando eu vejo o doente, quando eu vou chamá-lo à sala de espera e vejo como ele se levanta, como ele vem, já me dá alguma ideia do que ele poderá vir a queixar-se. Isto é importantíssimo para um técnico de saúde. Agora, complicações da diabetes. Quais são os órgãos mais afetados? Posso resumir numa palavra? Todos. Onde é que nós temos células? Em todo lado. E essas células que estão em todo lado, a começar pela pele, não precisam de açúcar para sobreviver? Claro que precisam. E as células cerebrais precisam também? Claro que precisam. E as artérias, que são constituídas de células, precisam de açúcar para ter uma boa função também? Obviamente, evidentemente, também precisam. Lembram-se que falámos da gordura. Se as células não estão boas, não se protegem, não estão com boa vitalidade para se produzir, provavelmente níveis inferiores de colesterol, de gorduras a circularem no nosso sangue, vão produzir piores efeitos nesse órgão. Daí, acidentes vasculares. Vamos dar exemplos?
infarto de miocárdio, o que é? É um acidente vascular. Eu não digo onde é que sucedeu, só afirmei que era, ou disse que era um acidente vascular. Porquê que nós pensamos logo no cerebral? Acidente vascular cerebral. É porque é importante também pensar nele. Os acidentes vasculares cerebrais também são mais comuns por causa deste processo de aterosclerose, ou seja, de doença das artérias induzidas, provocadas pelos níveis elevados de gordura, que são muito mais agressivos no diabético do que no não diabético. Os valores variam muito, mas segundo os patamares que nós temos em Portugal, normalmente só se considera uma doença dentro das gorduras quando o colesterol total está muito próximo ou acima de 200. Digamos que, com boa vontade, 180 já deve começar a alertar um bocadinho o médico. Amigo, este está a subir um bocadinho. Cuidado com a sua alimentação, cuidado com os fritos, cuidado com os guisados, cuidado com os enchidos. E porquê enchidos? Porque normalmente nos enchidos põe-se um pedacinho de carne e um pedação de gordura. E essa gordura está lá dentro. E quando a pessoa come, ela entra. E vai provocar problemas também ao nível do nosso organismo. Mas no diabético, pessoalmente, nos meus diabéticos, eu sou extremamente exigente e digo-lhes, meu amigo, estamos nos 150, é a altura de quê? Ter cuidado com a sua alimentação, aumentar o exercício físico, estão a ver porque falamos de estilo de vida? Porque no exercício físico estamos a queimar células gordas. E é aí que vamos buscar energia. Não só no açúcar, mas na gordura, que é uma energia que leva mais tempo a produzir, por isso o atleta pode tirar maior benefício da gordura que tem em circulação no seu sangue, porque essa quantidade de energia é maior. Ok? Portanto, aos 150 ou mais, os meus diabéticos não só levam nas orelhas, gentilmente, devo dizer, mas também, muitas vezes, inicio uma medicação para o colesterol. E o que nós constatamos é que, com um colesterol muito bem controlado, muito bem equilibrado, ou seja, o bom colesterol a níveis aceitáveis e o mau colesterol, os maus colesteróis, portanto, não estão exagerados, necessitamos de menos quantidade de medicação para normalizar a diabetes. Outro problema dentro das alimentações é tudo quanto tem a ver com o açúcar direto. Muitas vezes me dizem, mas o açúcar amarelo, o açúcar não refinado, esse açúcar é melhor que o outro. Ok, estamos de acordo. Mas, para se poder obter a mesma doçura que tem, é preciso dar mais. E então vamos estragar tudo. O problema não é só a qualidade, é a quantidade também. De preferência, pôr de lado tudo quanto é açúcar de absorção direta. Não usar açúcar. Quem gosta de beber algumas bebidas, chá, por exemplo, e quer pôr açúcar, não faça isso. Habitue-se a beber o chá sem açúcar. Ou então façam como eu. Como não gosto de chá, não bebo chá, também não ingiro açúcar. Mas também não vou ingerir água com açúcar. Porque há quem o faça. Ok? Portanto, esse açúcar de lado. Mas há chamados açúcares de absorção lenta. Quais são? São aquilo que tecnicamente nós chamamos os hidratos de carbono. Epá, grande palavrão, o que é isso? Bom, farinhas, farináceos, tudo quanto tem farinha. Então vou deixar de comer qualquer farinha? Não. Não. É nem sim, nem não. Nem 0, nem 100. Como tudo na vida,
o meio termo, o equilíbrio. Lembram-se das recomendações do apóstolo Paulo. A temperança. Temperança vem de tempero. Tem que estar bem temperado. Não pode estar nem salgado, nem doce. Tem que estar bem temperado, sempre bem equilibrado. Tendo em conta que os diabéticos mais dificilmente terão, portanto, a capacidade de absorver de melhor forma tudo quanto nos é fornecido. Então, onde é que nós encontramos essencialmente os hidratos de carbono? Eu vou dar exemplos práticos. No pão, batata, arroz, massas, tudo quanto são farináceos. Um bolo. Muito bem. O que é que o bolo tem? Farinha. A mesma farinha que faz o pão. Farinha de trigo, por exemplo. Farinha de cevada, por exemplo. São cereais. Mas nós não precisamos de cereais também para a nossa alimentação. Claro. Deus também disse que nós tínhamos que comer os frutos das ervas. Isso são os cereais. Portanto, precisamos de cereais para a nossa alimentação. Então vamos usá-los mais moderadamente. Não com tanta quantidade. Opa, mas sabe-me tão bem. 3 fatias de pão, daquele pão, ok? Sabe tão bem logo ao pequeno almoço. Meu amigo, em vez de comer 3, coma uma. E já está a fazer o seu bem. Falámos em gorduras, atenção às manteigas. Tudo quanto são gorduras de origem animal são saturadas. Ou seja, não conseguem fixar mais nada que venha de outras gorduras. Já não fixam nada. Simplesmente entram e como entram, serão eliminadas ou não. E são pesadas. E vão fazendo moça nas artérias. E vão começando o processo de aterosclerose. E depois, como consequência disso tudo, infartos, hemorragias cerebrais, infartos cerebrais, sei lá, tudo quanto problemas circulatórios ao nível dos membros inferiores. O famoso pé diabético, aquelas feridas que dificilmente se cicatrizam. Porquê? Porque a circulação não se faz de uma forma conveniente. E qual é a razão? As artérias, as arteríolas, que são as artérias mais pequeninas que vão levar o sangue e o oxigênio a todo o organismo, estão afetadas pelo processo de aterosclerose, que é muito mais comum e muito mais evidente num diabético. O exercício físico ajuda a quê? A ativar esta circulação e esta microcirculação. Ok? Portanto, muitas vezes o pé diabético termina em quê? Amputações. Vocês sabiam que, além dos acidentes, a causa principal de amputações na sociedade dita evoluída, ocidental como a nossa, é a diabetes. Qual é outro órgão que pode ficar afetado? A retina. Os nossos olhos. Aquilo que os oftalmologistas mais temem é a famosa retinopatia diabética. Retinopatia diz apenas doença da retina diabética. E o grande problema é que, uma vez que aquilo fica afetado, é irreversível. Não se consegue voltar atrás. É a causa número 1 de cegueira no mundo ocidental. Outro órgão muito afetado, a pele. Óbvio, é o maior órgão que nós temos, é o mais irrigado, e se a vascularização está afetada, também não há hipótese de funcionamento perfeito. E então, feridas são muito mais fáceis e muito mais difíceis de se tratar. Infetam-se com toda a facilidade e a cicatrização é muito difícil. Muito difícil. Um órgão que também é extremamente afetado, o rim, a função renal. A chamada nefro, que vem do grego rim, patia, doença diabética.
é a causa principal de hemodiálise. Se nós virmos um conjunto de doentes a fazer hemodiálise, cerca de 90% são diabéticos. Isto pode evoluir mesmo naqueles que têm uma diabetes muito bem controlada. Mas esses têm muito menos probabilidades do que os outros que não querem saber disso para nada. E se eu estiver doente, o meu médico é que me trata. Atenção, o primeiro médico para o diabético é ele próprio. Não serve de nada eu acrescentar mais um medicamento. Porque, primeiro, o doente, se não percebeu bem o que é a sua doença, não quer saber desse medicamento para nada, ou vai tomar à sua maneira. Segundo, não serve de nada estar a malhar em ferro frio, como diz o povo. Se a pessoa não quer, nada há a fazer. Por isso é que a grande função do médico que está a tratar diabéticos é o ensino, é falar com o diabético, é conversar, é explicar. Meu amigo, você está em cima da linha perigosa. A todo momento pode resvalar. Mas também tenho o hábito de dizer a um diabético, muito bem, ok, você está a controlar isto muito bem, o que é que modificou? Eu fiz isto, levei isto em conta, então, como é que se sente? Realmente estou melhor, canso-me menos, estou melhor, etc, etc. Isso para mim é de uma alegria muito grande. E se numa consulta de diabéticos a maioria vem assim, este dia correu-me belissimamente bem. Porque eu sei que um dia vou estar no desemprego no céu. Mas a maior alegria que pode dar um doente a um médico é ver a sua melhoria. Ele está melhor. Isto é de uma grande alegria. Não vos falei dos sintomas da diabetes. Eles são diferentes. São diferentes. Na diabetes tipo 1, qual é o sintoma principal? É o diabético ter uma sede exagerada, constantemente a beber, constantemente a beber, constantemente a beber. Secura da boca e eles bebem de uma forma quase compulsiva. É um sinal de alarme. Vamos ver o que é que se passa. Outro sinal associado. Vão urinar, como dizia alguém, por tudo e por nada. Não, eu digo é por tudo e por tudo. Constantemente a urinar também. Não só porque bebem muito, mas porque o rim começa a ficar roto. Começa a perder as suas funções. É um sinal de alarme. Comem, constantemente com fome e não aumentam de peso. Este é outro dos sinais da diabetes tipo 1. Na diabetes tipo 2, a pessoa come, e qual é a consequência? Deixa de caber na roupa, a roupa encolhe, tem que mudar de roupa, e o defeito não está na roupa, está de quem veste a roupa, aumenta imenso de peso, sem saber porquê. E depois vêm outras consequências, não sei porquê, mas as minhas feridas não cessaram facilmente. É outra das queixas principais que nos faz suspeitar. E muitas vezes a boca seca, por tudo e por nada, também pode suceder na diabetes tipo 2. E poderíamos estender outros sintomas, mas eu estou a falar aqueles que são os mais comuns, aqueles que são os primeiros. E muitas vezes as pessoas vão ao médico, não contam grande coisa, mas se for um médico que pense no bem-estar dos seus doentes, seguramente vai pedir, vamos fazer aqui umas análisezinhas só para ver. E há análises que são específicas. Muitas vezes os doentes dizem, doutor, mas quando eu meço a diabetes em casa, no meu dedo tenho 112, tenho 120. E quando chegam à consulta, digo, amigo, está pior. Então, a média subiu, antes era de 120 e você agora está com 160. Mas eu ainda hoje de manhã piquei, estava a 118. Como é que me diz que está a 160? Uma coisa é a média, outra coisa é o que é medido pontualmente. E há uma análise específica para isso. E que vai dar mais ou menos a média nos últimos 4 meses, nos meses antecedentes.
Por isso é que normalmente, a consulta de diabetes é de 4 em 4 meses, a menos que haja complicações. Quando há complicações, temos que ver com mais regularidade. Mas esse índice é extraordinariamente importante para nós sabermos a evolução da diabetes e ter uma ideia se a pessoa tem ou não abusado. E vou-vos dizer uma coisa. Os diabéticos tipo 1, que também tenho alguns na minha listagem, na minha lista de utentes, normalmente são mais ou menos disciplinados. Eles aprendem e têm consciência de que necessitam de fazer a sua parte e que o médico não pode fazer tudo. Mas os diabéticos tipo 2 são extremamente indisciplinados. E quando vêm à primeira consulta do ano, doutor, então está à espera de quê? Natal e Ano Novo. Então, eu só sou doente na véspera de Natal, no dia de Natal já não sou? Só sou doente na véspera do Ano Novo, no dia já não sou? Uma pessoa que é doente sempre. Os cuidados que tem que ter na antevéspera, tem que ter também no dia. E devem ter. E isto é disciplina. Isto é temperança. Isto é mais um dos elementos, dos 8 elementos que nós falamos com tanta regularidade e com tanta frequência para o bem-estar. Esquecemos-nos de que a definição de saúde que a OMS, a Organização Mundial de Saúde, nos diz, saúde é o pleno bem-estar físico, mental e social, e nós, como cristãos, acrescentamos um que é muito importante, que é o espiritual, um quarto elemento, uma quarta dimensão, físico, mental, social e espiritual, e agora vem a segunda parte, e não a simples ausência de doença. Ou seja, uma pessoa pode nem ser doente, mas já estar doente. Não estar qualificado como doente, mas já ser um doente, se tem alguns desequilíbrios. E o diabético é um doente que tem que pensar sempre, antes de fazer qualquer coisa. Espera aí, posso ou não posso? Não posso, então não faço. Posso, então faço. Mas para isso é preciso que ele seja ensinado. E esse é um dos meus deveres como técnico de saúde, e é o dever de todo o técnico de saúde, de ensinar os seus doentes a melhorar a sua qualidade de vida. Porque volto ao texto que a nossa irmã leu no início. Portanto, quer comam, quer bebam, ou façam outra coisa qualquer, nós temos que pensar que fazemos tudo com um objetivo: dar glória a Deus. E se eu não tenho um estilo de vida conveniente, não estou a dar glória a Deus. E isto é dever de todo o ser humano. Cristão ou não, é dever de todo o ser humano. Permita Deus que cada um de nós, dentro daquilo que nos é possível, possamos fazer o melhor, porque o primeiro beneficiado não é o médico, mas é o próprio doente. E isso poderá não só prolongar a vida, mas sobretudo vai prolongar uma vida de melhor qualidade. Para isso, nós temos que fazer uma coisa, todos os dias, de joelhos, no nosso culto familiar, matinal ou vespertino, ou os dois de preferência, pedir orientação divina. E nesse sentido, eu convido todos a baixarmos a nossa cabeça e a orarmos e pedirmos que Deus nos ensine melhor a ouvir e depois aplicar aquilo que Ele nos ensina. Vamos orar? Santo e eterno Pai, estamos-te gratos pelos ensinos que Tu nos dás. Estamos-te imensamente gratos pela sabedoria que dás ao ser humano para poder investigar. E estamos-te gratos sobretudo porque Tu nos dás a Tua palavra para nos ensinar que tudo quanto nós fazemos é para nosso bem, porque Tu nos amas, nosso Deus querido. Porque Tu queres apenas aquilo que é bom. Porque Tu queres que um dia nós estejamos em plena saúde junto de Ti. Porque quando Tu voltares, Tu vais querer viver connosco, com cada um de nós, eternamente. Temos consciência
de que estamos muito próximo desse acontecimento maravilhoso, que todo o olho o verá ao mesmo tempo, e não vão ser uns a ver e outros não ver. Senhor Jesus, como diz o nosso grande amigo, o apóstolo João, ora vem, Senhor Jesus. Nós estamos aqui para te receber, mas queremos receber-nos, pelo menos fazendo a nossa parte, para que a nossa saúde seja a ideal. Não vai ser seguramente, porque teremos sempre falhas, mas com a força que tu nos dás, seremos melhores. E pedimos-te que tu nos ajudes a tomar consciência daquilo que nós somos. E de joelhos no chão, ouvindo a tua palavra, ouvindo um mensageiro vindo de ti, possamos cada um de nós ajustar aquilo que está errado na nossa vida, para que quando tu voltares nós possamos dizer: este é o nosso Deus que tanto aguardávamos, porque nós aguardamos a tua vinda. Ora vem, Senhor Jesus, e te suplicamos estas forças e este entusiasmo no nome querido do nosso amigo Jesus Cristo. Amém.